conforme prometido, a gente vai dar continuidade focando o trabalho voluntário e a gestão dentro das organizações não governamentais. Em 2001, foi feita uma pesquisa pelo IBOP, Cantar, onde a gente queria identificar a potencialidade do voluntariado no nosso país. Por incrível que pareça, foi o Marco Zero, a primeira pesquisa. E foi muito interessante porque nesse mesmo ano, mais de 147 países envolvidos com a ONU sobre como o voluntariado no mundo, né, pode ter um papel importantíssimo em transformações sociais, fez do Brasil o marco da diferença. E é muito interessante essa pequena história, porque mostra exatamente a força da comunicação no nosso país. O comitê organizador do Ano Internacional para o Mundo, onde o Brasil foi destaque, nós envolvemos todos os veículos de comunicação e agências de comunicação. Então, cada agência abraçou uma causa e produziu conteúdo que foi distribuído pelos veículos de comunicação. No final daquele ano, nós tínhamos a nossa pesquisa processada. E por incrível que pareça, né, nós tínhamos ali quase 23 milhões de brasileiros dizendo que faziam um trabalho voluntário, né, que colocavam o trabalho voluntário como prática na sua vida. Mas nós não fizemos a pergunta principal, né, que era: você faz sempre ou de vez em quando? Mas ali a gente já tinha um indicador, um número a ser trabalhado. Toda pesquisa ela precisa ser reativada de tempos em tempos para que a gente entenda qual é a transformação social sob essa ótica, né, sobre o trabalho voluntário. O IBOP nos ajudou a desenvolver uma pesquisa para rechecar os indicadores 10 anos depois. Ou seja, em 2011, a gente percebeu que a gente tinha que reolhar essa pesquisa, mas trazendo a pergunta que nós tínhamos esquecido. Você faz trabalho voluntário sempre ou de vez em quando? Então nós saímos de 23 milhões de brasileiros para 49 milhões de brasileiros que, de uma certa forma, contextualizaram fazer atividade. 50% desses fazem sempre. E 50% estão se autotestando, estão se descobrindo voluntário. Ou seja, em 10 anos, nós tivemos aí uma visão bastante ampliada sobre essa ótica. Hoje, a gente tem que entender que organizações não governamentais estão cada vez mais atentas. Saímos nessa caminhada de 10 anos olhando para 4 grandes polos muito importantes. A educação no nosso país, ou seja, um povo educado, um povo que tem atenção na educação, é um povo que lá na frente modifica a sua nação, né? Então ainda nós estamos devendo isso para a nossa sociedade. O trabalho voluntário dentro dessa área é dignificante, é maravilhoso, né? A gente percebe também que muitas pessoas nesse contexto sempre dizem que vão deixar para ser voluntário quando se aposentarem. Essa pesquisa nos mostrou que as pessoas pararam com essa retórica e perceberam que eu não preciso me aposentar para botar uma atividade voluntária no meu dia a dia. Lembrando, inclusive, que na área educacional a tecnologia está aí para nos ajudar. Hoje nós já temos o voluntário que atua sob a ótica da tecnologia, à distância. Ele está, de uma certa forma, ajudando, promovendo aquilo que ele gosta de fazer, utilizando a tecnologia. Outro fator importante, e que nesse momento é muito crucial para o nosso país, é o meio ambiente. Como é que nós estamos cuidando da nossa saúde planetária, né? Nós já temos lixo demais, desmatamento demais, né? Se a gente olhar para o nosso futuro, ele pode ser bastante tenebroso. Agora vejam quantos voluntários dentro desse contexto hoje atuam em favor do meio ambiente. Isso é muito importante, né? Educação com cuidados do meio ambiente, a gente tem um planeta saudável e pessoas saudáveis. E aí nós caímos no terceiro, que é exatamente a saúde brasileira, né?
Na saúde brasileira, a gente percebe um descaso muito grande, né, na falta de medicamentos, na falta de atendimentos, no desenvolvimento de médicos, muitas vezes para as grandes capitais, e o esquecimento, né, da capilaridade. A gente tem que dar atenção principalmente para os esquecidos, né, para as pessoas que, de uma certa forma, estão excluídas nesse processo. Olha que interessante. Se a gente trabalhar o jovem como voluntário, e já tem indícios muito favoráveis de levar o trabalho voluntário na primeira infância, né? Se na primeira infância a gente leva esses fatores e trabalha com as crianças, a gente vai ter um futuro melhor. E mais do que nunca, o quarto tema é a espiritualidade, né? A gente tem que acreditar que hoje, assim como nos primórdios do voluntário, foi as religiões que, de uma certa forma, abraçaram causas sociais, que estão atentas a causas sociais. E que, de uma certa forma, tem um destaque muito grande, porque todo mundo tem uma fé. Até para eu adotar uma causa, eu tenho que acreditar e ter fé nas mudanças possíveis de transformação. Vamos entender que tudo isso envolve os três setores, né? Sem a participação dos três setores, fica muito difícil a gente ver resultado. O marco legal do terceiro setor, que foi um movimento favorável para a concretização do terceiro setor, trouxe para nós também informações muito grandes, né, sobre como uma organização não governamental tem que ser gerida. Hoje fala-se muito de compliance das instituições, das organizações, quais são as regras, a ética. Quando eu estou abraçando, eu estou produzindo indicadores de resultado, né? Somando com outras organizações que têm o mesmo fim que eu, né? Que a organização ajuda a mudar a história do nosso país. Então, mais do que nunca, as organizações precisam saber se autogerir, né, garantir a sua sustentabilidade. A gente tem que lembrar que em 98, Dona Ruth Cardoso, a nossa primeira-dama da época, foi uma das pessoas que abraçou e sonhou com essa mudança dentro do trabalho voluntário. Se anterior a isso, muitas organizações eram autuadas porque o indivíduo trabalhava como voluntário, depois ele ia cobrar seus dividendos e isso virava ações trabalhistas, deixavam muitas organizações sem vontade de desenvolver o trabalho voluntário, principalmente com medo de no futuro serem autuadas. Então a Lei 9.608 trouxe o marco de uma mudança para essa relação. Então o trabalho é voluntário, o trabalho não tem ganho financeiro. O indivíduo está fazendo primeiro por acreditar na transformação, pela causa, pelo amor, enfim, ele vai levantar essa bandeira, mas ele tem que ter consciência de que quando ele está abraçando uma causa organizada por uma organização da sociedade civil, ele tem também deveres e direitos. Isso é muito interessante, que as organizações passaram a olhar com mais carinho, né, essa sua formação, a capacitação, o treinamento contínuo, né, mostrar para o voluntário que ele está produzindo indicadores de resultado. Isso é o que faz o voluntário aderir à causa, né, e ficar mais tempo. Hoje existem organizações não governamentais que têm voluntários que ficam em média 7, 8 anos, 9 anos em instituições. O IBOP mostrou para nós nas pesquisas anteriores, já citada aqui, que a média de estadia de um voluntário numa organização no nosso país é de 4 anos. Então aquela ONG que consegue estender um tempo mais do voluntário atuando nela, são esses fatores. Ele está vendo o resultado, ele está vendo o que ele está produzindo. Um outro fator muito importante no marco legal do terceiro setor, pela ótica do balanço fiscal, não mais social, é qual o valor da hora voluntária que esse indivíduo está doando para a instituição. E não é mais somente para a instituição, para a ONG.
Se ele trabalha como voluntário em programas empresariais, a empresa também tem que valorar. Quanto custaria se eu tivesse que pagar para esse indivíduo fazer o que ele está fazendo? Uma vez que ele está doando horas qualificadas. Horas qualificadas representam transformação, que representam profissionalismo e menos assistencialismo nesse processo. Ou seja, é o capital humano que está sendo formado. E é a moeda de troca, muitas vezes, de uma organização no ato de captar seus recursos, né? Então, uma organização que acumula lá, durante o ano, mais de 100 mil horas doadas pelos seus voluntários, pode chegar à marca de 8, 9 milhões. E muitas vezes, esse trabalho que foi doado, que foi multiplicado, não representa o recurso que ela precisa para funcionar durante o período de um ano. Então, tem organizações hoje que estão recebendo dinheiro público através do investimento de R$1, estão devolvendo para a sociedade 10, 12, 15. Então, para quem for investir em organizações não governamentais, vale olhar o balanço social, o que ela está produzindo, o que ela fez, a quantidade de públicos beneficiados que ela impactou, qual foi a transformação social, quais foram os benefícios, o quanto ela atraiu de mídia. Porque uma vez, né, se a mídia fala bem da organização e dos seus trabalhos, isso representa para quem vai investir também uma possibilidade de visibilidade. Mas a gente tem que lembrar que está embutido nesse valor também o quanto o voluntário tira do seu bolso para ser voluntário. Ele está tirando parte do recurso dele, do ganho dele, mais o tempo que ele está doando. E isso são fatores inquebrantáveis para uma associação não governamental. Então, esses fatores ajudam ela a se mostrar melhor para a sociedade, a mostrar que tem transparência. E, como nós temos dificuldade ainda no nosso país da pessoa física ser doadora, né, o Brasil ainda está nessa janela. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não confia nas organizações, nós não temos um indicador hoje de quem são as organizações filantrópicas, quem são as pilantrópicas, né? Porque isso existe dentro do contexto. As boas e as ruins, como é que eu separo isso? É através do balanço social, do balanço fiscal e do trabalho voluntário e da potencialidade que a ONG muitas vezes tem em desenvolvimento. Outro fator muito importante que só fortalece essa ação é descobrir que em 92 o Brasil recebeu delegações no mundo todo para a gente falar que nós precisávamos mudar o nosso comportamento, seja o de consumo, seja o de trato, seja o de acolhimento para com o outro, seja no processo de humanização da sociedade. Então nós tínhamos uma meta de chegar em 2015 com 8 metas do milênio para serem resolvidas. Se a gente olhasse naquela época as 8 metas que foram classificadas para uma melhoria do planeta, todas elas tinham a implicação e a possibilidade do voluntário trabalhar em favor de. Chegamos em 2015, não conseguimos cumprir as nossas metas e a mídia hoje nos coloca com grande clareza que estamos descongelando aqui, sujando ali, acabando com a mata em acolá. Ou seja, nós temos mais uma chance. Chegar na agenda de 2030 com diversos fatores que nos levam para o abismo, com a possibilidade de nos levarmos para a glória. E você, voluntário, seja individual, seja associado a uma organização, seja dentro do governo, seja dentro da empresa com voluntariado corporativo, está mais do que na hora da gente abraçar causas para melhorar o planeta em que vivemos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação.